Olá galera, tudo bem? Meu nome é John, sou mecânico de bicicletas e hoje eu vou ajudar você a comprar sua primeira mountain bike. Antes de mais nada, queria deixar claro que minhas opiniões são baseadas na minha experiência profissional e pode ser que eu não conheça alguma marca ou algum modelo específico, então automaticamente não tem como eu emitir qualquer tipo de opinião. Quero deixar claro que eu não quero generalizar nenhum tipo de opinião, não estou sendo pago por nenhuma marca para fazer esse vídeo. Esse vídeo é apenas a nível de sugestão, é para você comprar a bike ideal para a prática do mountain bike, certo? Eu decidi fazer esse vídeo principalmente porque o número de clientes procurando bicicleta, procurando dicas, aumentou muito nos últimos meses. E eu percebo que tem uma galera que acabou optando por uma bicicleta que não foi o ideal e posteriormente teve que trocar. Parece muito cliente aqui com a bicicleta quebrada, uma bicicleta que acabou se desgastando muito rápido, tendo componentes desgastando muito rápido, porque não atendeu às atividades dele no mountain bike, certo? Para deixar esse vídeo mais dinâmico possível, para que você entenda, eu vou colocar tópicos e a gente vai seguindo e explorando cada tópico, certo? Cada tópico desse daria praticamente um vídeo à parte explicando, como por exemplo peças da bicicleta, ou por exemplo modalidades no mountain bike. A gente também poderia fazer um vídeo somente falando de freios hidráulicos. A gente poderia fazer um vídeo, por exemplo, falando somente de tipos de bicicletas dentro do mountain bike. Então ficaria um vídeo muito extenso. Então eu vou ser o mais objetivo possível. A gente vai explorar cada tópico brevemente e posteriormente a gente pensa aí em fazer um vídeo dentro de cada tópico, beleza? Então a gente vai começar primeiramente com tipo de terreno. Então vai comprar uma bicicleta, defina qual vai ser o tipo de terreno que você vai utilizar essa bicicleta. A gente vai ter como base, como eu disse no início do vídeo, bicicletas de mountain bike para iniciantes. Então você precisa ser bem sincero com você quanto ao tipo de terreno que você vai utilizar, onde você vai praticar. Vai ser somente terra? Vai ser uma mistura de terra e asfalto? Vai ser muita montanha? Né? Vai ter um ganho de altimetria muito grande? Vai ter um ganho de altimetria médio? Você precisa ser muito sincero quanto a isso, para que você procura já direcionar a sua compra para a melhor bike possível, certo? Vamos imaginar que uma pessoa que vai ter um ganho de altimetria médio, uma trilha não tão técnica, mas voltada para estrada, né, terra. Com o tipo de terreno definido, agora a gente vai definir tipo de bicicleta, tá? Tipo de mountain bike. Cresceu muito no mercado ultimamente a variedade de bicicletas dentro do mountain bike. Então você vai encontrar bicicletas de mountain bike simples, né, com apenas uma suspensão. Eu vou tentar ser o mais prático possível com as palavras para que vocês entendam, tá? Não vou utilizar, vou procurar fugir das palavras muito complexas, né, muito técnicas, visando que o público seja a galera que está iniciando. Então existem bicicletas com um amortecedor, assim como existem mountain bikes full suspension, que seriam com 2 amortecedores de carbono. E aí, novamente, a gente vai tentar seguir a linha de raciocínio de um iniciante, então vamos pensar em bicicletas com uma única suspensão dianteira. Então a gente definiu o terreno e a gente definiu agora o tipo de bicicleta. Por que é interessante a gente definir o tipo de bicicleta e as características mínimas? Vou fazer uma analogia aqui com o carro. Se você vai comprar um carro, né, com um carro dedicado a trilhas, no caso um Jeep, o Jeep tem suas características básicas, mínimas, para que ele consiga encarar uma trilha, certo? Não faz sentido a gente comprar um carro popular utilizado para a cidade para fazer trilha. E é isso que acontece dentro do mountain bike. A galera acaba comprando uma bicicleta em supermercado e acaba utilizando ela em trilha, achando que vai suprir suas necessidades, e dentro de um mês, até 2 meses, o eixo está torto, o pneu já está totalmente gasto, o câmbio não atende às necessidades dele na trilha, e a pessoa acaba queimando dinheiro à toa, certo? Então é muito importante você ir definindo e criando filtros para que você possa comprar sua primeira mountain bike, definido o tipo de trilha, tipo de ambiente que você vai praticar o esporte, definido o tipo de bicicleta básica. Agora a gente vai partir para as peças primordiais para que você pratique o mountain bike. Agora a gente está entrando num campo cada vez mais complexo. Por quê? Existe uma hierarquia, uma gama de peças e marcas muito grande, certo?
Quando eu digo que uma marca é boa, não necessariamente eu estou desmerecendo as marcas concorrentes, tá? É apenas uma indicação baseada no meu uso do dia a dia, porque eu também pratico mountain bike, eu também sou ciclista, como também o que entra aqui na oficina e o que eu vejo como se comporta. Tem clientes aqui que estão comigo há um bom tempo, que eu sei a frequência que eles utilizam a bicicleta deles e eu sei as peças que eles estão utilizando e automaticamente eu acompanho totalmente o desgaste, né, e a eficiência daquela peça. Por isso que eu acho totalmente necessário, a partir de um ponto mínimo de peças, para que se inicie a prática do mountain bike. Eu vou começar pelo primeiro item que eu indico para todos os meus clientes. Bicicleta mountain bike precisa ser cassete. Catraca não é legal. E eu vou mostrar para vocês por quê. Esse daqui é um sistema com cassete. Esse é o cassete e esse é o free hub, certo? Isso daqui é um sistema no qual você pode substituir seu cassete. Ele é um sistema mais resistente que o de catraca, que eu vou mostrar para vocês a seguir. Basicamente, e a grosso modo, só para não estender muito, com o free hub você consegue substituir seu cassete, fazer a manutenção no seu cassete, dando mais velocidades para sua bike, por exemplo. Já esse daqui, galera, é o sistema com catraca. O sistema com catraca, o cassete, já é rosqueado diretamente no cubo, tá? Diferente do sistema com free hub. Esse sistema acaba entortando muito rápido conforme o atrito, conforme as pancadas que você vai tomando durante a trilha, durante o passeio. Automaticamente é muito mais fácil de você entortar o eixo. Então a maioria dos clientes que tem esse sistema, meses depois de uso, acaba passando aqui pedindo para trocar o eixo. Acaba se tornando um sistema muito fraco para mountain bike. Entretanto, é muito vendido esse tipo de bicicleta. As marcas, para reduzirem, a fim de reduzir custo, colocam um sistema com eixo, catraca. E vendem nos supermercados. A galera que não conhece acaba vendo uma bicicleta bonita, toda estilizada, com preço lá embaixo, e acaba comprando. Meses depois vem insatisfação por estar com o pneu tocando no quadro e não sabe bem por quê. Então, a primeira dica que eu passo pra galera: optem por bicicletas com cassete. Fujam das bicicletas com catraca. Claro, a catraca vai atender muito bem pessoas que andam apenas por lazer, na cidade, tudo mais, não tem tanto atrito. Mas, voltando, a nossa meta aqui é estabelecer uma bicicleta boa para o início de mountain bike. E o início de mountain bike, seja para uma pessoa iniciante ou não, vai encontrar aí uma trilha com buracos e tudo mais, obstáculos. Então, o cassete é primordial. O segundo item que eu quero abordar é a suspensão. Novamente, é um assunto que daria um vídeo só de suspensão, tipos de suspensões, marcas, modelos, etc. Então, eu vou tentar resumir o máximo possível. Quem tiver dúvida depois pode me chamar no privado aí, pode me procurar, que a gente tenta esclarecer o máximo possível dentro do que eu conheço, tá? E se a gente, por acaso, se eu não souber a resposta, a gente procura junto, pesquisa junto, não vejo problema nenhum nisso. Mas basicamente é o seguinte: a grosso modo, deixo isso bem claro, as suspensões boas, elas são de uma marca específica, são uma marca que fabrica suspensão, tá? Claro que existem exceções, né? Tem marcas que fabricam as bicicletas e fabricam ótimas suspensões, tá? Mas como se trata de bicicletas de entrada, normalmente as empresas tendem a reduzir custo para ganhar mercado e acabam aplicando peças que não são tão robustas, vamos dizer assim. Então fiquem muito espertos quando você for comprar uma bicicleta muito barata e notar que a suspensão é da mesma marca que o quadro, ou que a suspensão é muito frágil, ou, por exemplo, que a suspensão é muito pesada. Então qual que é a melhor suspensão nesse caso? Qual que eu devo comprar? Novamente, optem por bicicletas que possuem suspensão com marca diferente do quadro, tá? Suspensões que você consiga pesquisar no site da própria suspensão, né, do fabricante, de qual é o modelo, qual é a qualidade, quais as especificações,
para que ela é direcionada, porque assim, existem suspensões que são direcionadas ao uso urbano e a empresa deixa claro que não é para você usar na trilha. Então, quanto mais informações você tiver sobre aquela suspensão, melhor ainda. Então, procure no mínimo uma suspensão boa, tá? Não tô te falando para você comprar uma Fox aí, lançamento. Não, não, não. Apenas procure se informar sobre aquela suspensão, qual marca que é, se ela é conhecida, ou se tem fóruns na internet sobre ela. Se por acaso quiser mandar aí para mim ver se é uma suspensão boa ou não, mande, me procure. Eu tento pesquisar junto com você sobre, mas não aceite qualquer suspensão. Acho que resumidamente essa é a dica principal. Não vá para trilha com qualquer suspensão dianteira, porque você pode ter certeza, daqui 2 meses a suspensão vai estar péssima e você vai estar querendo substituir, ou seja, mais dinheiro jogado no lixo. Uma discussão que a gente pode até fazer um vídeo específico para suspensão, explicando todos os tipos de suspensões, etc., hierarquia, preços, comparações de valores, né? A gente faz isso em outro vídeo. Mas basicamente a dica é: não aceite qualquer suspensão, no mínimo pesquise antes de fechar negócio. Qual é aquela suspensão e que nível que ela se encontra aí nessa hierarquia de suspensões. Maravilha? Próximo item, câmbio. Com o avanço aí das indústrias brasileiras na área do ciclismo, a gente tem aí visto várias marcas lançando os próprios câmbios. Eu acho isso muito importante, acho que a gente tem que apoiar a indústria brasileira, tá? No entanto, tem que ter um mínimo aceitável, né? E câmbio, é complexo a gente dizer qual marca é melhor que qual, porque cada pessoa tem uma experiência diferente com o câmbio. Cada um pratica de um jeito diferente, um exige mais, outro exige menos. Às vezes o cara comprou um câmbio X, deixou a bicicleta guardada e o câmbio durou a vida inteira e ele fala, pô, maravilha. Já aquele cara experimentou uma marca diferente, né, vamos dizer assim, e pedalou 7 dias por semana e depois de um mês o câmbio quebrou, ou se desgastou, ou desalinhou. E aí o cara, pô, não presta, usei só um mês. Então, é complexo. Também daria outro vídeo só direcionado a câmbio, mas vamos ser objetivos. Dentro de cada marca, independente da marca, Shimano, SRAM e as marcas nacionais, então vamos separar assim, existe uma hierarquia. Você vai escolher dentro dessa hierarquia o câmbio que vai atender às suas necessidades lá do primeiro item, que é o quê? Qual terreno você vai utilizar, principalmente altimetria. Então não adianta você comprar um câmbio de entrada da Shimano se você vai pegar muita altimetria. Meses depois, mais uma vez, você vai querer trocar de peça na sua bicicleta porque o câmbio não está atendendo suas necessidades. Então, qual que eu recomendo iniciar? Pelo menos 24 velocidades. Aí eu deixo entre aspas esse 24 também, porque em outro vídeo eu vou explicar que a quantidade de velocidades hoje em dia, ela não reflete se sua bicicleta é uma bicicleta leve, entre aspas, para encarar subidas e descidas aí nos seus treinos e no seu lazer. Mas a grosso modo, tá? Pelo menos 24 velocidades para você conseguir aí pegar umas ladeiras, descer, não precisar ficar descendo da bicicleta toda hora. Claro, se você tiver condição financeira de pegar algo a mais que isso, 27 velocidades, por exemplo, ou, por exemplo, bicicletas 1.10, 1.11, que, novamente, vou explicar isso em uma outra oportunidade, show! Se você consegue investir mais no câmbio, maravilha. Mas tente manter um câmbio de 24 velocidades. Quanto à marca, procure marcas conhecidas no mercado no qual você consiga reposição de peças. Isso é importante. Porque se você comprar uma marca muito, vamos dizer assim, desconhecida, automaticamente, se seu câmbio quebrar, você não vai conseguir peças. Um exemplo que eu dou para câmbio muito interessante é o exemplo dos carros importados. Ou carros que pode ser até nacionais, mas que não tem peças no mercado para venda. Ou seja, você compra um carro porque ele é diferente, ou porque ele é mais acessível para você, só que ele quebra, e aí você não tem peça para repor, ou é muito difícil o acesso a peças.
Entretanto, a gente sabe que existem carros que às vezes são até um pouquinho mais caros. Entretanto, as peças são muito mais acessíveis. Você encontra peça de, sei lá, de Saveiro, quadradinha, na rodovia mundo afora aí. Então você nunca vai ficar na mão. Para bicicleta, cara, é a mesma coisa. Você vai quebrar sua bicicleta, às vezes você vai ficar sem uma pastilha de freio, você vai entortar seu câmbio na trilha e aí você vai ter peça de substituição. Então, se você quiser manter aquele kit daquela marca específica, você vai ficar refém dela. Então, cuidado. Existem marcas, o que é legal, e isso é muito importante, que estão criando peças que são híbridas, vamos dizer assim, que elas atendem tanto uma marca como outra. Isso é muito legal. Entretanto, aí já vem aquela, dura mais ou dura menos essa peça? Aí é um assunto muito específico também, que depende de vários fatores, se o cara está pedalando muito ou não, se ele está lubrificando ou não, se ele está mantendo a manutenção preventiva, revisão em dia, isso é muito importante e eu vejo no meu dia a dia de trabalho aqui o quanto isso pode interferir no funcionamento da bicicleta, tá? Quando eu for falar de câmbios, um vídeo somente de câmbios, eu vou explicar para vocês que eu tenho clientes que mantêm a revisão em dia, a bicicleta tá show, ele tá com câmbio já faz um bom tempo e a bicicleta tá respondendo. Como eu tenho clientes que demoram ou que quase nunca fazem a revisão, colocam peças novas, 6 meses depois ou até mesmo antes, tudo travado, tudo quebrado, e aí não sabe por quê, mas é de uma marca boa, por que quebrou assim? Manutenção preventiva não realizada automaticamente coloca em risco todo o seu câmbio, né? Toda e qualquer peça sem manutenção preventiva acaba tendo sua vida reduzida. Então, o câmbio a gente pode, resumidamente dizer, 24 velocidades, marcas reconhecidas e que tenham peças de reposição no mercado. Marcas híbridas também é interessante, tá? Tem um ponto positivo, contanto que tem um bom custo-benefício. E o que você precisa fugir é somente aquelas marcas assim, muito desconhecidas, né? E que nos fóruns às vezes a galera acaba criticando muito. Você tem que ser flexível quando você entra num fórum. Claro que vai ter aquele que teve uma experiência ruim com SRAM ou com Shimano, por exemplo. Mas se você vê a quantidade de pessoas que usam é muito grande para uma pessoa só reclamar, ou 2, 3... significa que a média ainda assim é boa. Diferente daquela marca que é um menor, poucas pessoas usam, já 10, 20 reclamam aí, opa, a média já é alta. Então é aí que você tem que se atentar. Então a gente chegou aí no básico de câmbio que você precisa ter. A gente vai agora para freios. Existem dois tipos de freio, o mecânico a disco e o mecânico hidráulico, são os dois mais usados. A galera prefere mais o freio hidráulico. Por quê? O freio hidráulico ele dá muito menos manutenção e é muito mais eficiente. Entretanto, ele é um pouco mais caro, claro. Existe uma hierarquia nos freios mecânicos, não somente de valores, mas de qualidade. E quando eu digo qualidade, significa que a quantidade de vezes que ele vai precisar de ajuste no decorrer da vida dele. Ou seja, quando você escolhe o freio já conhecido no mercado, você vai ter a vida útil dele vai contemplar menos manutenções. Quando você escolhe um freio que, vamos lá, o mais barato possível, tá? De uma marca desconhecida, automaticamente você vai aumentar a quantidade de manutenções que você vai fazer nesse freio, porque ele vai perder referência muito mais rápido do que um freio conhecido. Então, basicamente é isso. Imagine que tem uma hierarquia de valores, tá? Não existe coisa barata muito boa, tá? Assim como eu não concordo com muitos valores aí, tá? De bicicletas, de peças e tudo mais. Mas aí, novamente, é outro assunto. Mas existe uma hierarquia de valores, de qualidade de peças, tá? No qual, quanto mais alto, quanto mais caro, quanto mais reconhecido é a marca, mais preciso e menos manutenções você vai ter, tá? Teoricamente. Então, quando você chega ali no nível Shimano, freio a disco mecânico Shimano, ou já passa para o hidráulico Shimano, nem que seja o mais básico ali, hidráulico da Shimano, você já tem um freio ok, freio legal, que você não vai ter tanta dor de cabeça, tá? Então, tentem começar por aí. Se você vê uma bike toda montadinha, tem uma suspensão legal, 24 velocidades, um quadro bonito, uma cor bonita, tudo te agradou. Se chegou no freio e o freio é descartável, já é um motivo aí, né, um critério de desempate se você estiver pensando em comprar uma outra. Veja se as duas estão iguais e o que diferencia é o freio.
opte pela bicicleta que vai ter esse freio um pouco melhor, porque é mais uma peça que você evita ser substituída daqui 2, 3 meses. Então praticamente é isso, é um freio mecânico Shimano ou hidráulico Shimano, seria o ideal, seria a base para você começar. Existem outras marcas boas, que tem um preço parecido com o Shimano? Sim, existem. A gente só tem que novamente se atentar ao que? A disponibilidade de peças no mercado. Um exemplo que eu posso dar é que recentemente eu peguei um freio de uma marca boa, uma marca conhecida, um freio hidráulico, só que eu não encontrava a pastilha de freio dela no mercado. Então eu falei pro cliente, olha, não tem disponibilidade. Automaticamente ele teve que procurar, acredito que ele tenha conseguido. Mas é importante, né? A importância de você procurar uma bicicleta com essa característica, com freio que seja bom e com peças acessíveis no mercado. Isso é interessante, é legal e eu recomendo, tá? Agora a gente vai entrar para itens que são praticamente critérios de desempate, tá? Não que seja menos importante ou mais importante, mas o básico a gente já viu, que é a suspensão, quer ser uma bike com cassete, não catraca, que é 24 velocidades com um câmbio que você tenha pesquisado e viu que é de qualidade, assim como a suspensão. E freios também conhecidos, com disponibilidade de peças no mercado. Agora a gente vai entrar para detalhes que são importantes, mas que entram ali no critério de desempate na hora de você escolher sua bicicleta, na hora de você definir qual bicicleta você vai levar. Por exemplo, garantia do quadro é um item muito discutido. A gente está falando até agora de bicicletas com quadro de alumínio 60-61, que é o mais popular no mercado da bicicleta. Claro, se você escolher comparar uma bicicleta com esse tipo de quadro e um quadro de carbono, vai ser muito mais caro, e aí não é justo a gente comparar esses dois tipos de bicicleta, tá? Por mais que sejam a mesma configuração. O valor vai ser totalmente diferente. Se você tiver, claro, capacidade financeira de comprar um quadro de carbono, opte pelo quadro de carbono, vai ter mais leveza, enfim. Mas se tratando de bicicletas de alumínio, existem as empresas que dão cada vez mais garantia no quadro, às vezes até mesmo vitalício, como algumas marcas nacionais mesmo. Então, se você chegou até aqui e tem ali na sua lista 3 bicicletas que estão com as mesmas configurações ou estão próximos dos mesmos valores, dê uma analisada na garantia. Veja qual que tem aí qual que oferece a melhor garantia possível, qual que tem a melhor logística reversa, também é muito interessante, para você não ter dor de cabeça quando você precisar acionar a garantia, certo? Peças em geral, critério de desempate. Uma bike que você viu é clipada, a outra não. Então talvez se você pensa aí já em pedalar clipado, é um critério de desempate o clipe. Selinha, a mesma coisa. Cubos também, a mesma coisa. São itens em geral da sua bicicleta que vão servir mais para critério de desempate. O básico, novamente, a gente discutiu no decorrer desse vídeo, que é o que você precisa para a sua primeira mountain bike. Então, galera, basicamente é isso. Se você sentiu dúvida em algum trecho aí do vídeo, entre em contato comigo que a gente tem que esclarecer juntos isso daí. E cuidado na compra da sua próxima bicicleta. Não vá para a loja com dúvidas, vá com certezas e até mais.